Bom dia! Hoje é sexta-feira, 6 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Encontrado no Morro do São Bento, o corpo de uma das 5 vítimas que estavam soterradas. As buscas não param e toda ajuda é bem-vinda. Enquanto eu não ver o corpo, entendeu? Eu tenho esperança de encontrar os 5 vivos. No Morro do Macaco, voluntários se unem a bombeiros na busca pelos desaparecidos. Estava faltando instrumentos, então faltava IPI, faltava pá, enxada. Governador do estado anuncia a liberação de 50 milhões de reais para as 3 cidades mais atingidas pelas fortes chuvas. Será administrado pelos prefeitos, pela Defesa Civil, numa forma que já há uma nomenclatura para isso também. E em Santos, moradores se unem, preparam marmitas e entregam amor e comida aos que ficaram desabrigados na cidade. Daí eu falei assim, gente, eu vou fazer as marmitas, né? O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta sexta-feira Renata Krupp, delegada, idealizadora e coordenadora do programa Homem Sim, Consciente também. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E também a psicóloga Juliana Paulucci. Juliana, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades, a este Bom Dia Cidades de sexta-feira, que vai ser em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado no próximo dia 8. Por isso estou aqui com 2 grandes mulheres. A gente vai bater um papo sobre muitos assuntos que são do meu, do seu, do interesse não só das mulheres, mas também dos homens em geral. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. Aliás, a partir e através da nossa fanpage, você também acompanha o Bom Dia Cidades simultaneamente ao vivo. A gente já está ao vivo. Você pode interagir na nossa fanpage, mandar um recado para as nossas convidadas, mandar um recado aqui para o nosso programa. Tem também o nosso Instagram, que é o @santaportal, o nosso Twitter, o @santaportal1 e a nossa linha direta de contato com você, que é o nosso WhatsApp, 982288219. Vamos começar nosso giro de notícia? A gente fala nesse começo de Bom Dia Cidades ainda da tragédia que atingiu a nossa região em virtude das fortes chuvas. No Guarujá, a cidade mais atingida pela essa tragédia, centenas de voluntários se unem aos bombeiros no Morro do Macaco na busca por desaparecidos. Este balconista deixou os compromissos de lado para ser voluntário no Morro do Macaco Molhado. São 12 horas de dedicação diária para ajudar na busca por pessoas soterradas. Está muito difícil, muita lama, muita pedra, né? Não está fácil. Em mais um dia de tensão e expectativa, novos gestos solidários, como a entrega de gelo. Roseli é professora de uma escola estadual perto daqui. Está preocupada porque um amigo foi soterrado. Ela veio em busca de notícias e também trouxe ajuda. Estava faltando instrumentos, então faltava IPI, faltava pá, enxada, luva, capacete, balde, porque a remoção estava sendo através de baldes e aí não tinha o suficiente. E foi aonde eu comecei a pedir, a apelar na rede social, pedir para a escola arrecadou, trouxemos hoje. Muitas pessoas, graças a Deus, estão imbuídas e estão trazendo colaboração. Do alto, o apoio do helicóptero da Polícia Militar. As buscas em meio a escombros e muita lama mobilizam voluntários e bombeiros. Só nesta encosta morreram 5 pessoas, entre as vítimas um bombeiro. Apreensivos, moradores acompanham os trabalhos. É uma situação de calamidade que a gente nunca viu. Então você fica desesperado para tentar ajudar de alguma maneira, pelo menos essas famílias. Quando a gente olha para a humanidade, a gente se vê também como eles, né? Então, nada como a gente estar aqui dando uma força, ajudando sempre o próximo, porque, como diz a palavra, né, ajudar o próximo como a si mesmo, né? É isso mesmo, um dos mandamentos mais importantes. E o encontro de vítimas soterradas com vida é sempre um motivo de esperança. Na reportagem a seguir,
você vai ouvir o depoimento de um homem que foi resgatado dos escombros no Morro do Macaco. O trabalho é em conjunto. O objetivo, um só. No Morro do Macaco Molhado, um grupo de bombeiros e moradores da comunidade viram à noite procurando desaparecidos desde a tragédia causada pelo excesso de chuva. Essas imagens mostram o momento em que uma vítima é encontrada. Logo ao ser localizado, ele é retirado da terra e colocado em uma maca. Depois de receber os primeiros socorros, Wesley, aliviado, gravou essa mensagem. Estou bem, tá? Fica tranquilo, obrigado pelas orações aí de todo mundo, de cada um de vocês. Fui o primeiro a ser resgatado, né, segundo os vídeos aí que ficou rolando aí. Mas eu estou bem, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, a árvore não dê fruto na vide, que os produtos da oliveira minta, todavia me alegrarei. Tá, gente? Fica na paz aí, obrigado mesmo pelas orações e intercessões. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E em Santos, infelizmente, foi encontrado o corpo de uma das 5 vítimas soterradas no Morro do São Bento. A busca pelos outros desaparecidos segue até que o último seja encontrado. Lideranças comunitárias pedem ajuda de mais voluntários. As buscas não param e não podem parar. Cerca de 30 bombeiros e muitos voluntários atuam no Morro do São Bento. Há muita terra para tirar. Trabalho que é feito balde a balde. Agora nós estamos em cima da laje de uma casa que fica bem ao lado de onde aconteceu o deslizamento de terra. E daqui a gente consegue entender bem o que aconteceu. Vou pedir para o Josivan Lima mostrar para a gente ali, olha, você está vendo esses plásticos sobre a encosta? Foram os bombeiros que colocaram esse plástico aí para que, se chover de novo, não molhe a terra. A terra que desceu veio lá de cima, lá do alto do morro, veio desbarrancando tudo e levando tudo pelo caminho. A gente vê aqui embaixo, olha só, tem até uma moita de bambu que estava lá em cima do morro e veio descendo. Aonde você vê todo o pessoal trabalhando aí, bombeiros, voluntários, defesa civil, aí debaixo dessa área está a casa onde estão as pessoas desaparecidas. Um homem, uma mulher e 3 crianças, na verdade, uma família inteira. Tem muita terra em cima, por isso que o trabalho não para. Agora eles tentam retirar a terra o mais rápido possível para chegar a essa casa e encontrar essa família. O trabalho segue 24 horas por dia para chegar nessa casa, nessa família, o mais rápido possível. João é um dos voluntários. Ele mora no São Bento há 40 anos e diz que nunca tinha visto tamanha tragédia. Cheio de esperança, não desiste. Vai ficar aqui o quanto for necessário. Igual diz os bombeiros, não viemos aqui para resgatar pessoas mortas, né? Viemos resgatar pessoas vivas. Enquanto eu não ver o corpo, entendeu? Eu tenho esperança de encontrar os 5 vivos. O sentimento do João é compartilhado por todos aqui. O momento é de unir forças. E quanto mais ajuda, melhor. A maior necessidade é humana, pessoas, né, aqui para poder ajuntar, como vocês podem ver aí, esse trabalho formiguinha, um sobe, outro desce com material, para poder remover o material, que é o que a gente no momento está mais precisando aqui agora. E ainda nessa edição a gente vai mostrar para vocês imagens de ontem à noite, no Morro do São Bento, da hora em que o corpo do homem, que é pai e marido dessa família, integrante dessa família de 5 pessoas que estão desaparecidas, ainda faltam encontrar outras 4 pessoas, foi encontrado. Ainda nessa edição a gente exibe essas imagens para vocês. E o governador do estado, João Dória, anunciou a liberação de 50 milhões de reais para as 3 cidades da região mais atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos. O anúncio do pacote de medidas foi no gabinete de crise do Guarujá. Além do governador do estado, participaram prefeitos da região e representantes da Defesa Civil do estado, das polícias civil e militar. João Dória Júnior anunciou a liberação de 50 milhões de reais para o Guarujá, Santos e São Vicente, as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas. Será administrado pelos prefeitos, pela Defesa Civil, numa forma que já há uma nomenclatura para isso também. Os cadastrados serão procurados pela Defesa Civil e receberão o recurso via Defesa Civil
das prefeituras municipais. O governo do Estado de São Paulo vai concentrar todo o apoio às prefeituras, que é a forma correta de proceder em situações como esta. Os 485 desabrigados cadastrados pelas prefeituras vão receber aluguel social de R$ 500 por mês durante um ano. São 225 no Guarujá, 190 em Santos, 102 em Peruíbe e 3 em São Vicente. 100 famílias vão receber R$ 1.000 para cobrir parte das perdas. O governador anunciou a construção de moradias para essas 100 famílias, mas não deu prazo. A partir de agora, equipamentos vão ser usados nas buscas pelas pessoas soterradas. O governo do Estado de São Paulo vai apoiar o auxílio funeral que as prefeituras destinam às pessoas que terão que realizar o funeral dos seus entes que se foram. Então, conte conosco, nós vamos ajudar, nós vamos contribuir, e é exatamente através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária Célia Barnes. O governador João Dória, por enquanto, descartou a participação do Exército nas buscas, mas já pediu ajuda ao governo federal. Eu, pessoalmente, telefonei hoje pela manhã para o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, que já havia falado ontem com os prefeitos, que aqui estão, e eu tomei a iniciativa de ligar. Ele também não me telefonou, eu é que liguei para o ministro Rogério Marinho, para que pudesse, além dos 50 milhões do governo do Estado, o governo federal pudesse destinar recursos para a assistência, o atendimento, sobretudo para a recuperação em obras nessas 3 cidades. Não resolve o grave problema que nós temos na nossa região de déficit habitacional, mas já é uma luz no fim do túnel para que essas pessoas que perderam tudo tenham um pouco mais de dignidade para poder recomeçar. Eu vou insistir aqui, a gente precisa, os nossos governantes precisam sentar à mesa para um debate sério, efetivo sobre política habitacional. Aliás, existe o Plano de Desenvolvimento Integrado, que é o PDUI, que está para ser liberado, enviado pelo governador João Dória para votação na Alesp. É um documento extremamente importante que dita políticas públicas sociais, entre elas políticas e medidas que, quando efetivadas, podem evitar que novas tragédias como essas que estamos assistindo e chorando a vida de quase 30 pessoas não volte a se repetir. E em meio a essa tragédia toda, muitos animais que viviam com famílias nos morros estão perdidos. No Guarujá, a ação de resgate é feita pela Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal da cidade. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está no Canil Municipal. Fabiano, bom dia. Quantos animais estão por aí que foram resgatados? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para todos que nos acompanham aqui pela Santa Cecília TV, uma semana muito difícil. Cada história que a gente conta é uma história mais difícil de contar. Mas olha só, quero pedir para o Josivan Lima mostrar aqui essa cadelinha. Você perguntou no começo, né, Nathalie? Quantos animais foram resgatados até o momento? 40 no total, tá? 40, mas eu quero dar um destaque para essa cadelinha aqui. Olha que coisinha mais linda. Essa aqui chegou aqui no canil sem nome, mas o pessoal já apelidou ela de guerreira. É uma cadelinha que está muito assustada. Ela estava no Morro da Barreira e foi encontrada cavando. Essa história que vai contar para a gente é o Carlos Eduardo aqui, que é o diretor aqui do Canil Municipal, diretor de Proteção e Bem-Estar Animal, não é isso, Carlos? Ela estava lá no Morro da Barreira cavando? Isso, bom dia, Fabiano, bom dia a todos os municípios da região. Essa cachorrinha, a história dela, quando chegamos no local, os guardas civis municipais nos informaram que ela estava cavando desesperada nos escombros, né, do deslizamento, e eles acharam estranho aquilo e foram lá com os bombeiros para poder estar cavando e encontraram o seu proprietário, infelizmente já sem vida, né, o seu tutor. Então a Diretoria de Bem-Estar Animal resgatou, temos atuando nas áreas de deslizamento já desde o primeiro dia, desde segunda-feira, e nesse período conseguimos resgatar cerca de 40 animais, entre cães e gatos, né? Esses animais vêm para a Diretoria de Bem-Estar Animal, onde recebem todo o tratamento, todo o suporte veterinário para serem vacinados, vermifugados, castrados e uma futura adoção. Lembrando que a maioria desses animais que vieram foram que estão com seus tutores desaparecidos ou, infelizmente, perderam a vida nessa tragédia. Então, o que a gente pede hoje, Fabiano? Adoções.
que as pessoas se solidarizem, venham aqui ao Canil Municipal, venham conhecer os animais do canil, não só os dessa tragédia, mas também todos que estão abrigados. Por quê? Já estamos com a capacidade acima do normal. Isso que eu ia te perguntar, enquanto a gente conversa, vou pedir para o Josivan Lima mostrar alguns animais que estão aqui para adoção, né? O canil já estava com a capacidade já quase no limite, esses 40 animais que chegaram aí sobrecarregaram a capacidade, vocês estão se virando aqui para cuidar de todo mundo, né? De uma forma muito bacana, mas quem quiser adotar algum desses animais pode vir aqui, né? Qual que é o endereço? O endereço é Professora Maria Lídio Rego Lima, no Jardim Conceiçãozinha, em Guarujá. Realmente, Fabiano, a gente sempre trabalhou acima do limite. Porém, com essa emergência, com essa tragédia, tivemos que dar um respaldo a essas famílias, a esses animais que perderam seus tutores, que ficaram desnorteados, como você pode ver com a própria guerreira aqui, ainda não sabe o que está acontecendo, veio para um ambiente novo. Então, a gente pede o quê? Hoje, a maior colaboração que o cidadão do Guarujá ou das cidades da região possa dar com a adoção. Porque se a gente conseguir adotar tanto um animal da tragédia como do canil municipal, a gente abre vaga para novos animais que possam estar precisando de ajuda. Isso que eu ia te perguntar, a gente ainda está no meio dessa triste história toda, pessoas ainda estão desaparecidas, podem ser que apareçam novos animais. Esses animais vão para onde? Como é que faz? Quem quiser trazer aqui, como é que faz? Então, a princípio, recolhemos quase todos os animais que tiveram seu dono, que perderam seus donos, né? Porém, vai começar agora uma fase crítica também, que é de retirada de famílias de área de risco. Alguns não têm realmente para onde ir e outros vão acabar indo para casa de família e tal. O que a gente pede? Para que as pessoas, nesse período, se tiver alguma dificuldade, venham aqui agora até a Diretoria de Bem-Estar Animal, para que a gente possa conversar, a gente vai fazer um cadastro e ver para onde vai destinar esse animal. Por quê? Porque realmente hoje aqui está com a capacidade acima do normal. Então a gente vai ter que fazer esse cadastro, conforme vai saindo as adoções, a gente vai trazendo novos animais para poder dar todo o suporte veterinário. Lembrando que quem precisar do transporte do animal dessas áreas para uma outra residência, também pode vir nos procurar, que vamos oferecer, dando toda a assistência veterinária, de consulta veterinária à população que necessitar. Carlos, obrigado pelas tuas informações. O Carlos, que é diretor de proteção e bem-estar animal aqui do Guarujá. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para você repetir o endereço. Quem quiser vir adotar, como é que faz? Só vir aqui, né? Vem aqui munido de um documento com foto, comprovante de residência, será feito um questionamento rapidinho, um questionário. O endereço é Rua Professora Maria Lídio Rego Lima, número 301, no Jardim Conceiçãozinha, em Guarujá. Ok, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai encerrar, Nathalie, com essa imagem aqui da guerreira, que ela ainda está se adaptando, como a gente falou, está muito assustada, muito carente e está precisando de um novo lar. Nathalie, é com você. Obrigada, Fabiana. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, dentre os nossos telespectadores, há muitos que têm a intenção de adotar não só a guerreira, como esses outros animaizinhos, cães e gatos que foram vítimas da tragédia e outros que estão abandonados e que estão sendo abrigados aí pelo canil municipal. Mas posse que seja posse responsável. E nesta tragédia, que matou até o momento 29 pessoas, o número de desabrigados também é alto. Atualizando, são 300 no Guarujá e 150 em Santos. Um grupo de moradores aqui da cidade se mobilizou e tem preparado marmitas que são entregues para quem está em abrigos do município. Já estamos começando a fazer a macarronada hoje, segundo dia de entrega para os morros, para as pessoas que estão desabrigadas. 66 marmitas foram preparadas. Também foram entregues água, produtos de higiene pessoal e roupas. Aqui foram levadas para moradores do Morro do Marapé, que estão no abrigo porque a casa onde vivem está em área de risco. Não é todo mundo que deseja fazer isso, né? E aí a gente aqui, como a gente estava sem gás, tinha o fogão, mas não tinha um gás, aí a gente pega, né, recebendo uma doação dessa, a gente fica feliz. Em seguida, o grupo faz doação para moradores do Morro do Tetel, que estão alojados na Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge. Outras pessoas doaram colchões e roupas. Hoje a gente tem aqui 31 pessoas
alojadas dormindo, né? Mas estamos atendendo por volta de umas 54, 60 famílias que vêm aqui se alimentar e voltam para casa de parente. Mas dormindo aqui na sociedade, 31 pessoas. A mobilização foi grande, né? Agora vem a nossa luta, que é para onde que a gente vai levar essas famílias, né? Depois dessa tragédia. Quem precisou parar no abrigo foi a dona Maria. Há 20 anos a senhora mora no Morro do Tetel, nunca passou por situação semelhante? De jeito nenhum. Como é que é ficar aqui abrigada com amigos, com vizinhos? O que nos alegra, em primeiro lugar, é que Deus preparou esse povo para cuidar da gente com muito amor, né? Como diz o ditado, o brasileiro ele é muito solidário. E tem gente que já conhece bem esse drama. 8 anos atrás eu perdi minha casa no Tetel, né? E eu passei 5 anos de aluguel pela prefeitura e fizeram minha casa de volta e me entregaram no mesmo local. E já estava condenado, esse é onde eu morava, já condenado. E é justamente para tentar aliviar um pouco o pesadelo que ainda não acabou, que estas moradoras mobilizam os vizinhos de um condomínio de Santos. Eles doam os ingredientes e este grupo faz a entrega. Lilian é quem prepara a refeição. Cada um queria ajudar de uma forma, né? E eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer, né? Para poder ajudar, além assim, da gente já doar os donativos, essas coisas. Daí eu falei assim, gente, eu vou fazer as marmitas, né? Para ela, poder ajudar estas famílias é gratificante. Além da gente estar fazendo um mínimo 1% de ajudar o outro, eles me ajudaram muito mais como ser humano. Para quem precisa, toda ajuda é bem-vinda. Foi uma situação meio ruim, mas em outras partes foi boas. O que foi bom? Foi boa ter conhecido novos amigos, novas pessoas e isso. E as pessoas que vêm de longe aqui para trazer comida, para trazer colchão? Eu só agradeço. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Amém. O brasileiro é realmente um povo muito solidário e precisa ser, né? Quem tem um pouco, que doe este pouco para quem perdeu tudo. Agora, vocês prestaram atenção na reportagem no que disse uma das entrevistadas? Ela perdeu a casa dela há 8 anos. Ficou 5 anos pagando aluguel através do aluguel social. Quando reconstruíram a casa dela, reconstruíram no mesmo lugar onde já tinha sido condenado. É isso que não pode acontecer. É isso que está errado. Não adianta a gente ter tragédias se daqui a 1 ano a gente voltar nesses lugares todos e as casas, as residências estiverem ali sendo fundamentadas, sendo levantadas e sendo permitidas. Porque se a gente sabe, há 100 anos, há quase 100 anos, que encosta não é lugar de construção de casa, cabe ao poder público, e aí o poder público faça o que tiver que fazer para não permitir que essas áreas sejam novamente ocupadas. E não constrói casa aonde já teve deslizamento. Confira agora a previsão do tempo para essa sexta-feira. Em Santos, o dia será parcialmente nublado e com chuvas isoladas em todos os períodos. As temperaturas giram entre 28 e 22 graus. Em Guarujá, a previsão também é de chuva ao longo do dia. Máxima de 28 graus e mínima de 22. O sol aparece em Cubatão com poucas nuvens e não irá chover. As temperaturas ficam entre 22 e 28 graus. Já em São Vicente, chove o dia todo. A mínima será de 22 e a máxima de 28 graus. Praia Grande terá 60% de probabilidade de chuva e as temperaturas variam entre 22 e 31 graus. A sexta-feira em Mongaguá será como a maioria das cidades da Baixada Santista, com chuvas isoladas a qualquer momento. A mínima será de 22 e a máxima de 31 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações, 15 minutos de cada lado, tempo bastante tranquilo, tanto para quem vai para o Guarujá
quanto quem vem para Santos. A capacidade de veículos é de 502 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, são 5 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, 30 minutos também de cada lado, uma embarcação. Indo para o Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, tem uma embarcação em cada um desses trechos, 30 minutos de cada lado. Em Santos e Vicente de Carvalho operam 3 barcas, 12 minutos, o tempo é bom, a visibilidade é boa em todas essas regiões. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento em direção à capital paulista, do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10. Na rodovia dos Imigrantes, também há lentidão, do quilômetro 16 ao 14. Ambos por causa do excesso de veículos. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação está normal em 5x5. E acessando o Santa Portal, você encontra os detalhes do 8º caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. O país já tem transmissão local da doença. No total, são 6 casos em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Uma mulher de 23 anos tem teste positivo no Distrito Federal e aguarda contraprova. O caso confirmado no Espírito Santo é de um homem de 37 anos que esteve na Itália. O número de casos suspeitos subiu de 531 para 636. De acordo com o Ministério da Saúde, já há transmissão local da doença. 2 pessoas foram infectadas no Brasil. Com isso, o país passa a ter a transmissão local do vírus e é possível que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, insira o Brasil na lista de territórios monitorados. A reportagem completa você encontra no santaportal.com.br. No próximo bloco, o bate-papo com as nossas convidadas mais do que especiais. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 32 minutos e eu abro esse bloco com as imagens que nós prometemos no comecinho do nosso jornal, mostrando o resgate do corpo de um dos desaparecidos lá no Morro do São Bento. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Já está pronto, pessoal? Pode colocar, por favor. Bombeiros e centenas de moradores escavando. Eles sobem nesse momento, estão subindo nesse momento o morro, a chegada da polícia e, infelizmente, os bombeiros acabaram encontrando o corpo do homem, integrante da mesma família, naquela região que nós mostramos também na reportagem. Aí é o carro já funerário levando o corpo para o IML. A gente se solidariza com a família dessas 5 pessoas que estão certamente vivendo um dos piores, se não o pior momento da vida. E a gente torce mesmo para que essa situação não volte a acontecer. Chega de alertas. Eu acho que a natureza já falou demais e o homem já teve tempo demais para aprender. E a gente abre, depois dessa notícia, depois dessas imagens, o nosso bate-papo de hoje, que é muito especial. A gente está celebrando aqui antecipadamente o Dia Internacional das Mulheres, que vai ser comemorado no próximo domingo, dia 8. E estão comigo a delegada Renata Krupp. Ela é idealizadora e coordenadora do programa Homem Sim Consciente também. E a psicóloga Júlia Paulucci. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage, eu vou repetir, é facebook.com/santaportal, onde a gente também já está ao vivo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, dizer que para mim é uma honra estar entre mulheres tão atuantes, que prestam um serviço de fato importante para a nossa sociedade. Doutora Renata, como idealizadora e coordenadora desse programa, qual é a importância, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente muitas vezes esquece de que na ponta dessa violência há um homem que precisa ser tratado. Quais são os resultados que já podem ser apontados por esse programa? Homem Sim, Consciente também. Então, bom dia novamente, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. A grande preocupação que nós tivemos ao criar esse trabalho foi exatamente isso. Muitas mulheres, elas não querem denunciar os seus companheiros,
Então a gente fica naquela dificuldade de trabalhar e romper o ciclo da violência. E então o que nós tínhamos de ideia? As mulheres que têm essa dificuldade, nós temos de fortalecê-la. Mas não adianta apenas fortalecer a mulher, porque ela está num ambiente doente. Então precisamos ter um olhar para todos da família. E nós tínhamos a ideia de que, né, eu estava no começo de Delegacia da Mulher, e para mim era muito óbvio que tinha algum trabalho para todos da família. Infelizmente não tinha algo preventivo, né? Algo que independesse de punição. Então nós começamos a fazer esse desenvolvimento. E o bacana dele é que houve a adesão desses homens. Porque quando eles têm a oportunidade de escolher se ele quer ou não ajuda, a quebra da resistência já é mais rápida. E ele adere, ele reconsidera alguns conceitos, ele vê a questão do machismo, a cultura patriarcal que nós temos, eles identificam na questão da infância e da adolescência a reprodução de atos que eles vivenciaram. Então, alguns nós falamos assim, você tem hábito de abraçar seu filho, abraçar sua esposa? Aí ele, não, porque eu nunca tive isso, eu não sei nem como que isso funciona. Então fica até como exercício de casa para eles. Né? E o índice de reincidência e de procura da delegacia caiu assim, consideravelmente. Então casos que mulheres que tinham 4, 5 boletins de ocorrência em questão de 3, 4 meses, não tinha mais. Olha que bom. Então nós tivemos, completa 5 anos no dia 11 de março, e nós temos uma média de 600 homens que já passaram pelo trabalho e menos de 3% de reincidência. Júlia, quando a gente ouve, né, esses dados, a gente cria uma esperança de que iniciativas assim precisam ser repetidas, se não no Brasil todo, né? Eu acho que a gente precisa pensar no Brasil todo, porque só assim a gente vai estar tratando a unidade, né? Porque a família é uma unidade, não é só uma mulher ou só um homem, é uma unidade, é uma casa, é um lar. A ONG, ela existe para encorajar essa mulher a romper com esse ciclo de violência. Você faz parte do quadro da ONG numa função extremamente importante. Como é que é esse trabalho de acesso a essa mulher e de encorajamento para que ela possa romper com esse ciclo de violência? Então, bom dia, né? É muito complicado porque muitas vezes ela não sabe que ela está dentro de um relacionamento violento. Abusivo, né? Tóxico, enfim. E acontece muito, a gente faz muita palestra, roda de conversa, e onde somos convidadas, às vezes em escolas ou alguns cursos, faculdades, enfim. E muito, assim, acabou a palestra, vem mulheres e falam: eu vivia um relacionamento violento e não sabia, né? Porque a violência não é só física. Sem e a dúvida. gente só pensa nessa violência porque é mais óbvia, mas a violência psicológica, patrimonial, enfim, que às vezes acarretam muito mais sequelas que a gente nem imagina. Porque a física bateu, se nunca aconteceu, a mulher vai assustar e, né, a sexual também, apesar de que a sexual dentro do matrimônio também é bem difícil. Mas eu acho que a grande questão é primeiro ela descobrir que ela está vivendo uma violência e depois ela entender que ela não está sozinha, que existe uma rede de apoio que não vai chamar essa mulher de louca, de mereceu apanhar. Então, assim... não vai culpá-la, a Isso, culpa foi sua. Isso, porque esse é o maior problema, né? Além de ter vivido a violência, ela ainda se culpa porque apanhou porque mereceu. Mulher de malandro, sabe? Essas frases prontas Jargões. são horríveis, né? E dentro da nossa sociedade machista é o que mais acontece e faz com que a gente não tenha tanta coragem. Então, um dos papéis da ONG é muito essa questão de falar, você não está sozinha e a gente está aqui, vamos todas juntas. Mas não só isso também, mas existe uma questão de capacitação de profissionais e de prevenção também, que é a minha área que é fundamental, né? Se a gente conseguir prevenir, a gente diminui, inclusive, o impacto dentro da delegacia, dentro do próprio Poder Judiciário. Doutora Renata, recentemente, a nossa delegacia aqui de Santos, a DDM, passou a atender 24 horas. Foi uma luta
uma bandeira levantada por muitas mulheres da nossa região, e a gente sabe da importância de uma mulher vítima de uma violência chegar numa delegacia e ser atendida por uma outra mulher. A capacitação dessas mulheres, ela é contínua? Ela precisa ser contínua? Sim, porque sempre tem alguma mudança legislativa, tem algum ideal na questão de psicologia também, que é nos passado. Então, a nossa academia de polícia sempre está com cursos, com capacitações, com atualizações para todos os profissionais. Não apenas os que atuam na delegacia da mulher, mas para todos os policiais, tanto de delegacias territoriais, que é as que atendem todos os tipos de ocorrência, quanto as DDMs. E qual que é o valor de uma mulher agredida chegar numa delegacia e ter uma outra mulher para ouvi-la? Ela se sente acolhida. Então, o olhar, ela se sente de igual para igual. Então, quando você dá um olhar para essa mulher e diz, a partir de hoje você não está sozinha, nós te daremos todo o respaldo, ela já se sente mais tranquila. Porque ela tentou, de outras formas, solucionar o problema. Ela procurou na saúde, procurou na educação, procurou... Geralmente já aconteceu todo esse ciclo até que chegou na delegacia, Sim, né? É o último lugar que ela procura ajuda. E o que nós não podemos esquecer é que uma mulher em situação de violência doméstica, ela demora até 5 anos para procurar a primeira ajuda. Então, quando ela dá esse grito de, por favor, olhem para mim, ela já passou por muitos problemas, por muita dor. Então, nós precisamos esticar as mãos para ela e falar assim, você não está sozinha, né? A Lei Maria da Penha, na opinião de vocês, foi realmente um marco, né, no combate à violência à mulher, mas há uma parcela de, inclusive, mulheres que dizem é muito difícil conseguir medidas protetivas, né? Muitas não sabem que para conseguir medidas protetivas é preciso dar encaminhamento à denúncia, né? Porque não é simplesmente chegar na delegacia e fazer um registro, não é isso, doutora? Tem 2 formas dela solicitar a medida protetiva. Dentro da esfera civil, que ainda não temos varas de violência doméstica em todo o estado. Então, quando ela vai pedir o divórcio, ou ela está separando do seu companheiro, ela pode solicitar medida protetiva se ela estiver em situação de risco. E se ela sofreu algum crime, que dificilmente não há uma ameaça, uma ofensa que a deixa muito abalada, ou mesmo agressão física, quando ela vai na delegacia procurar, ela precisa narrar os fatos, né? Dizer realmente os riscos que ela está correndo. E o que acontece, para alguns casos, elas acreditam que eu não quero mais ficar com ele. Okay. Não sofro nenhum perigo, nenhum risco, mas não quero ficar com ele. Então, é na esfera civil que soluciona. Mas na criminal, ela está em risco. Mas qual que é o grande problema? Não é que a medida protetiva não funciona. Elas têm medo de falar para as pessoas que estão no seu entorno que ela tem a medida protetiva. Né? Então, existe esse preconceito? Muito, muito alto. Né? Tem os aplicativos, inclusive o SOS Mulher, que é o aplicativo do governo do estado, que é muito bom. As mulheres que têm medida protetiva, baixá-lo no celular e cadastrar a protetiva, porque uma viatura da Polícia Militar, ela chega mais rápido, né? Então tem a prioridade no atendimento. E se não falar para quem está no entorno, fica complicado, porque ela está num ambiente público. É rede de apoio, né? Exato. É a rede de apoio que você precisa construir. Então não adianta só esperar que a segurança pública dará o respaldo, que daremos, mas às vezes ela está num lugar isolado que se outras pessoas soubessem, ela estaria em segurança. Né? Então não pode ter esse preconceito. Né? Se ela está em situação de violência, ela precisa quebrar o vínculo, mas para ela quebrar, ela precisa se encorajar. E admitir que não é vergonhoso. É aquela máxima de que em briga de marido e mulher se mete a colher, né? Precisa se meter a colher, precisa ligar, pegar o telefone, chamar a polícia. Sim, sim. Ela não pode se calar. Então, algumas vê como vergonhoso. Não é vergonhoso, é porque ela precisa sair dessa situação. E ela terá respaldo, mas para isso outras pessoas têm de saber. Sem dúvida. E na delegacia acontece muito delas procurarem ajuda e não ter força para narrar o que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer um acolhimento, acalmar essa mulher, criar um vínculo com ela naquele momento. Olha, calma, nós estamos aqui do seu lado. Porque ela acredita assim, se minha família não me deu o respaldo, se o meu companheiro, a pessoa que eu amo, me agride, então por que vocês que nem me conhecem vão me acolher? Então, a gente tem que mostrar esse outro lado. Por isso que eu digo que a delegacia da mulher, ela não é uma delegacia comum. Né? Ela é sui generis, né? Ela é mais que polícia judiciária.
além de fazer o trabalho investigativo, nós precisamos fazer o acolhimento, o encaminhamento dessa mulher para os serviços de apoio, para que ela não desista. Não é só denunciar, é denunciar e manter essa denúncia. Sem dúvida. Júlia, na ONG, vocês têm essa percepção também de que a mulher se sente desprotegida? E qual que é a importância da escuta direcionada para a história daquela mulher, para que ela consiga se reerguer e ter forças para voltar à sociedade do jeito que ela merece? Primeiro que a gente acaba legitimando o que ela está falando, né? Quando existe esse apoio. Uma das coisas que a gente sempre fala em todas as palestras é: leva uma amiga junto. Então, se você sabe que sua amiga precisa fazer uma denúncia, vai junto com a sua amiga ou com a sua irmã, enfim. Porque sozinha, ela às vezes não tem essa... não sabe nem falar, porque ela está assustada, não consegue, tá com tantas emoções. Então, vai junto, fala. E aí, quando você abraça essa pessoa, você acaba acolhendo e dando mais suporte para isso. Suporte é extremamente necessário, não tem outra forma da gente agir enquanto sociedade, além de, óbvio, as leis que precisam ser aplicadas. Porque lei a gente tem, uma lei maravilhosa, incrível, né, que é a Maria da Penha, mas ela precisa ser aplicada. A Delegacia da Mulher já existe. A gente sabe que, né, algumas delegacias não têm só policiais femininas, também tem alguns homens, e eles precisam ter uma capacitação muito diferenciada. E hoje em dia, acredito que está melhorando bastante, né? Sim. Mas, assim, muitas às vezes chegam lá e recebiam piadinhas dos próprios policiais que deveriam acolher. Então, vai junto com essa mulher vítima, né? Vítima que a gente sempre fala em situação de violência, né? Para não vitimizar mais e colocar um rótulo nela. Mas vai junto, apoia, acolhe e encoraja. Encoraje mesmo, para não desistir disso. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre os cães SRD. Isso mesmo. Cães sem raça definida ou simplesmente os famosos vira-latas. É o nosso quadro Bom Dia Animal. Não sai daí. Estamos de volta, agora são 8h50 e a gente vai direto para o nosso quadro Bom Dia Animal. Aqui está comigo o Dr. Urbas e ele está com a Pipoca, que é uma cachorrinha vira-lata muito simpática, porque é sobre vira-latas que a gente vai falar aqui hoje no Bom Dia Animal. Aliás, a Pipoca tem uma história muito interessante, né, doutor Urbas? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Tá? Vamos começar a falar alguma coisa sobre vira-lata e já vou falar sobre a história da nossa amiguinha aqui. Por que é chamado vira-lata? Na realidade, não são típicos vira-lata, são SRD, sem raça definida. Tá? E por qual motivo se trata de vira-lata? Porque antigamente, até 1970 mais ou menos, os lixos eram acondicionados em latas, principalmente em latas de óleo, ou baldes, ou qualquer outro utensílio, até caixas, tá? Então, o que acontecia? Os animais eram liberados na rua, não eram tratados, então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que derrubar as latas para procurar o que comer. Tá? Então, são chamados vira-latas. Hoje são chamados sem raças definidas. Tá? Eles vivem mais? Vivem. Na realidade, eles vivem mais por quê? Porque é um mix genético os animais. Tá? Hoje, os cruzamentos de vira-lata são mais ou menos assim dirigidos, que nem no caso da Pipoca. A mãe, eu tenho lá na clínica o pai, a mãe, cruzaram. E para a minha neta poder ver uma gestação, ver um parto, um nascimento, então o que aconteceu? Nós permitimos a gravidez, então nasceram 4 filhotes, 3 fêmeas e um macho, e nós ficamos com a Pipoca em função da minha neta. Que ela tá chorando? Acho que ela tá se vendo ou te vendo na nossa TV. Pega lá no colo. Eu tô estranhando, então, gente. Um detalhe que eu gostaria de falar sobre os vira-latas é o seguinte. A grande maioria dos vira-latas de coloração amarela, eles são muito mais dóceis, muito mais fáceis de você lidar. Tanto é que alguns aficionados estão querendo instituir o Dia do Vira-Lata Amarelo, o Dia Nacional do Vira-Lata Amarelo. Em relação à história da Pipoca, foi o seguinte,
A mãe dela foi trazida até a clínica para ajudar um cliente amigo que estava com um cachorro doente e tinha 2 normais na casa dele. Então, eu cedi o quintal para ficar. Só que, inesperadamente, a cachorra nos conquistou. Então, acabei ficando com a cachorrinha. E numa viagem que nós fizemos, na volta, o pai e a mãe estavam cruzando. Então, para que a minha neta pudesse ver o que é uma gestação, o que é um nascimento de filhote e tudo mais, nós permitimos a gestação. Então, nasceram 4, 3 fêmeas e um macho. Fora a Pipoca, os outros 3 foram dados para adoção? Foram doados. Foram doados. Foram doados. Um deles ficou com a veterinária, a doutora Mariana, que trabalha conosco. Tá? Um machinho e uma fêmea foram doados. Tá? E a mãe dela estava ali sofrendo muito. Uma cliente minha tinha perdido um poodle. Eu fiquei com dó deles, porque é cliente antigo, acabei dando a mãe dela. Então, a mãe dela já foi até no Parque Beto Carreiro. Então, ela fica lá em casa. Tá? Quanto tempo tem a Pipoca? A Pipoca tem 1 ano e meio. É uma filhotona. Os vira-latas, que nós falamos, ele dura mais. Tá? Agora, o importante, Nathalie, é o seguinte, quando você for adotar um animal, é você primeiro saber qual é o seu estilo de vida. Exatamente. Quais são os horários que você tem para se dispor ao animal. Porque o animal não nasce aprendendo. Sim. Ele faz aquilo que você orienta. Uma outra coisa, você tem que ser líder, porque o cachorro, ele gosta muito, muito de ser liderado. Agora, se ele não for liderado, é ele que vai mandar. E aí ele faz aquela bagunça toda que a gente conhece em casa, destrói tudo. A destruição são alguns animais que têm alguma tendência de raça. Um exemplo, você tem um animal de guarda, com instinto para guarda, tá? Você tem o típico de companhia, que nem são os vira-latas, que nem são os labradores e tudo mais. E você tem os caçadores, que seriam os beagles, seriam os dachshund. Então, o que nós temos? Um beagle, ele nasceu para viver em matilha. Então, você tem que fazer parte da matilha dele. Se você não fizer, ele vai ser um cachorro destruidor. Ele vai ser um cachorro destruidor. O salsichinha também. Cachorro vira-lata pode comer de tudo ou isso é mito? Não é mito. O vira-lata, ele pode comer aquilo que é bom para ele. Ele escolhe, mas como nós estamos alimentando o animal, nós estamos dando uma alimentação que nós achamos que seja própria para os animais, a gente às vezes acontece de dar alimentos impróprios para os mesmos, tá? Mas normalmente eu prefiro recomendar uma comida caseira, isso meus clientes sabem que a minha vida toda eu falei, não é momento falar isso daí. Mas as rações também são de boa qualidade porque supre as exigências dos animais. Eu recebi uma mensagem, a gente está com um probleminha no ponto. Andressa, vem cá, vem trazer a mensagem para mim, por favor. A respeito do valor que tem os cães. Pode vir, entra aqui. Programa ao vivo é assim. A Cristiane mandou um recado pra gente, uma telespectadora. Uma telespectadora. Cristiane, põe aqui para mim na mensagem. O cão dela tá com 18 anos agora e ela deve a vida dele ao doutor. Olha só, a Cristiane é sua cliente. Meu cão está com quase 18 anos, Dr. Urbans, um bom dia para a cidade. Devo a vida do meu cachorrinho a esse veterinário. Olha que legal, doutor. Qual que é a história da Cristiane? Obrigada, Andressa. A história da Cristiane é o seguinte, ela tem um cachorro chamado Brad, que é a vida dela e é a vida dos pais. Se não for essa Cristiane, me perdoe, mas aqui me vem na cabeça é isso daí. Eu acho o seguinte, que dever à vida a gente deve a uma energia suprema. Sem dúvida. Que nós talvez chamamos de Deus. Nós somos veículos de Deus. Sem dúvida. Então nós temos que fazer tudo da forma com que a gente seja bom para o próximo. Sem dúvida. Atualmente, veja bem, a gente está esquecendo de dons. E eu tenho certeza que talvez eu tenha nascido com um dom. Mas talvez não muito para essa época, mas uma época mais antiga. Porque hoje a necessidade do ser humano de amar, ser amado, às vezes as pessoas têm uma família instituída, mas falta alguma coisa. Sem dúvida.
Então, o cachorro ele vem suprir isso. O cachorro ou o gato tem sido um agente em que a pessoa tem o prazer de voltar para casa, tenha uma motivação de voltar para casa. Então, o animal supre isso daí. A gente precisava, por isso que eles nos ensinam tanto, né? A gente precisava projetar este amor aos animais ao próximo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque o normal, Nathalie, é você gostar do ser humano. Sem dúvida. Concordo com o senhor. Tá? Então, nós hoje, com todas essas facilidades de vida, a gente acaba se esquecendo do próximo. Porque nem sempre ele dá a resposta que a gente merece. Não o que a gente quer, mas o que a gente merece. Sem dúvida. Doutor Urbas, eu quero muito te agradecer a participação aqui conosco, para estar falando um pouquinho sobre esses animaizinhos SRD que são muito especiais. A Pipoca está de parabéns, parabéns pelo trabalho do senhor também. E olha, adotem de maneira responsável. Muito obrigada, bom dia, viu? De nada, bom dia. Doutora Renata e Júlia, muito obrigado pela participação de vocês aqui, pelo trabalho de vocês. A gente sabe que a jornada é longa, a gente sabe que nós precisamos trabalhar, às vezes, até mulheres que são machistas e que corroboram com essa cultura que precisa ser combatida. E parabéns, porque são ferramentas que vocês utilizam que têm ajudado a esse cenário mudar, mesmo que seja ainda a passos muito lentos, mas mudando. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, doutora. Obrigada. E eu encerro o Bom Dia Cidades desta sexta-feira, que contou com a participação de 2 grandes mulheres, com mais uma homenagem a todas nós. Afinal, nós não queremos igualdade, nós merecemos a equidade. Não somos melhores do que eles, somos como eles e só queremos caminhar lado a lado. Não é verdade que atrás de um homem bem-sucedido há sempre uma mulher. Se for assim, não vale a pena. Mulher não vive de sobra. Em uma relação homem e mulher, a construção só é sólida quando é tijolinho por tijolinho, com os 2 de mãos dadas, juntos, numa mesma direção, lado a lado. Escrevemos as nossas histórias, somos autoras das nossas páginas e se dizemos não, é não. Do nosso corpo tomamos conta. Então, respeite. Aliás, no quesito tomar conta, somos especialistas. Ouse colocar uma mulher para tomar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho. Somos muitas em uma só. E damos conta de tudo. Sabemos amar de um jeito único e também já decidimos que vamos escolher quem amar. Merecemos ser felizes. Temos o direito de ser felizes. Se ainda há muito o que ser feito, se ainda falta muito para avançar, também já entendemos que o segredo é não soltar as mãos. E de força, nós entendemos. Um feliz Dia das Mulheres a todas nós. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Bom fim de semana, até segunda. Tchau!